gente, muito bom dia para você que nos acompanha a partir de agora. Vamos dando início a mais uma edição do nosso programa, do nosso Hora do Agro, aqui direto dos estúdios da Rádio 105 FM. Muito bom dia para você que nos ouve em Rondonópolis, na região, em outros lugares do estado. Hoje em dia pela internet, né? Pelo site, a rádio online, o nosso alcance se espalha por todo o estado de Mato Grosso. Inclusive tem gente que nos ouve em outros estados. Semana passada trouxemos inclusive mensagens aqui de ouvintes em Minas, São Paulo, que nos ouvem, acompanham o nosso programa, ajudam a gente a fazer esse programa acontecer. Muito obrigado, gente, de coração, viu? Obrigado a cada semana por estarem com a gente, por acordarem com a gente, tomarem o café com a gente. E o seu Newton anotou pra mim aqui, ó, nós temos o Clink 105. Você sabe que eu costumo ouvir a 105, disse você que estava ouvindo ontem, mas estava ouvindo por um site que tem várias rádios ali você escolhe qual que você quer, né? E aí esse é o site oficial, clique105.com.br. Já tem o aplicativo também nas lojas. Que também já tem, você pode baixar o aplicativo aí, clique105.com.br, o site oficial da Rádio 105, tá? Que aí você não fica naquela salada com um monte de rádio, escolhe, não, você vai direto, clique105.com.br, tá certo? Um oferecimento Nutripura, Céu Agro, Fertimig, Grupo Botuverá, Mega Gráfica, Ato Sementes, parceiros todos conosco, nos ajudando a fazer esse projeto crescer, a fazer esse programa acontecer. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Estamos também ao vivo no Instagram, tá, gente? Além do rádio, quem quiser nos acompanhar, é só colocar no Instagram aí, @programa Hora do Agro. Estamos em live, você pode nos ouvir e nos assistir. Você já vai ver aqui Dr. Leonardo Rezende devidamente trajado, você já vai ver o nosso convidado aqui, que o Dr. Leonardo já vai anunciar já, o Newton aqui nas técnicas, mexendo em 5 telas ao mesmo tempo, o Silas tá aqui também, vocês não vão conseguir ver porque tá atrás das câmeras, mas aqui está conosco, tá certo? O nosso menino de ouro. E vou aproveitar, só para encerrar a minha abertura, vou pedir para você fazer o seguinte: se inscreva no nosso canal lá no YouTube, tá? Para assistir o programa de quarta-feira e nos siga no Instagram. Esse é o pedido que eu ia fazer. Eu acabei trocando as bolas falando de se inscrever, mas não. Nos siga no Instagram. Por que eu tô dizendo isso? Porque a nossa métrica no Instagram, minha gente, graças a Deus, tá mostrando pra gente que o nosso programa tá decolando muito. Nosso programa tá muito bem, são mais de 50 mil interações só nesses últimos dias lá no nosso Instagram. Nosso menino Silas, ele puxa os relatórios para nós e nos mostra e a gente conversa. E o que esses números estão mostrando pra gente? Olha só, mais de 80% de quem interage, de quem compartilha o corte, manda para um amigo, manda para um parente, manda para um conhecido, olha esse programa, olha esse vídeo, olha isso, olha aquilo. Mais de 80% compartilha, mas não segue a gente. Olha que coisa. Tá lá rolando os vídeos, né? Com a cara na tela, aí se depara com um vídeo nosso, gosta, acha o conteúdo legal, manda pros amigos. Mas não para seguir o perfil. Então, nos siga, mais de 80% é muita gente. Vamos aumentar o nosso número de seguidores lá, tá? E outra coisa, quando você nos segue, aí você não perde nada, né? Todo vídeo que cai, todo corte que cai lá, quase todo dia tem corte, aí você fica por dentro, tá bom? Nos siga aí, @programa Hora do Agro, vem com a gente. Quiser deixar mensagem na live também, pode vir, vamos conversar a partir de agora, vamos dar início do nosso programa. Eu falei demais, Dr. Leonardo Rezende aqui comigo, bom dia. Bom, achei que eu não ia falar hoje. Bom dia. Eu já não tô. Eu acho que o Robson viu que eu tô com a garganta meio baleada hoje e quis me poupar. E foi que foi. E eu aqui querendo falar, falei, você quer arrumar seguidor, mexe numa caixa de marimbondo, você vai arrumar um monte de seguidor. Mas bom dia para nossa audiência. Bom dia, Robson. Bom dia, Ciro. Bom dia, Newton. Muito bom. Mais um sábado de Hora do Agro. Vamos lá, com Deus na frente. É isso, e frio, hein? Desde ontem, hein? O seu Nilton tá com a previsão aí 14? Agora 14? Ai, que delícia. Coisa boa, hein? 14 graus na cidade de Rondonópolis. Gente, é o seguinte, nós hoje vamos fazer um bate-papo aqui muito bacana. Um tema
que eu particularmente gosto, me interesso muito. Convidado que já esteve aqui conosco, vou deixar para o doutor Leonardo anunciar, mas só uma coisa que me chama a atenção: a gente geralmente senta aqui para fazer o Hora do Agro e a gente não se pauta muito na premissa. A gente tem um tema e a gente deixa a conversa fluir para onde a gente acha que a conversa tem que ir, merece ir, dar o destaque, o espaço que a gente consegue aqui. O programa de hoje eu posso dizer que a gente tem uma premissa que eu gostaria de ler aqui para vocês, que eu acho que vocês vão se interessar. Olha só, basicamente o tema do programa de hoje: a carne do futuro não vem dos laboratórios, mas sim dos pastos brasileiros, com tecnologia de ponta e sustentabilidade ambiental. Legal, né? Bacana? Doutor Leonardo, faça as honras. Vamos lá. Hoje nós temos aqui conosco o Luciano Rezende, mas não é o Luciano Rezende, eu não vou falar que ele é empresário, não. O que está aqui hoje é o produtor rural Luciano Rezende, representando o Canivete Pool. Seja bem-vindo. O Luciano, para quem não sabe, é meu irmão, né? Bem-vindo mais uma vez, Luciano. Obrigado, muito bom dia, Léo, muito bom dia, Robson, Nilton, a todos que estão nos ouvindo na 105. E é sempre muito prazeroso estar aqui batendo papo com vocês. Muito bom. Luciano, bater papo mesmo, né? Bater papo mesmo. Bem-vindo aí mais uma vez. Essa premissa, quando a gente foi fazer, né, a divulgação, o Silas soltou a arte e nos mandou aqui. Quando eu li, eu achei o assunto muito, muito interessante. E hoje nós vamos falar de um projeto que a carne do futuro. Faz uma introdução pra gente, vamos explicar um pouco para contextualizar quem está na audiência e a gente vai entrando nos pormenores, por favor. Vamos lá, a gente fala que a carne do futuro é animal e parece que a gente está chovendo no molhado, né? Primeiro ponto é carne. E um contexto que a gente traz é que carne realmente é tecido muscular. Ou seja, a carne vem dos animais. E qualquer coisa que vem tentando colocar esse nome para outras coisas que não seja tecido muscular, o nome está errado, não é carne. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser qualquer outra coisa, que se coloque um outro nome para poder se referir, porque senão causa um confundimento do consumidor final, que quem é a pessoa que tem que ter o poder de decisão do que ela quer levar para casa. Então por isso que a gente começa que a carne do futuro é animal, a carne do presente é animal, carne é de animal. Esse é um ponto fundamental. Carne é carne. É óbvio, né? A gente brinca aí, mas é basicamente o óbvio ter que ser dito. É isso. O óbvio tem que ser dito, entendido, né? Para as pessoas poderem saber diferenciar. Porque senão começa a causar o confundimento, e muitas vezes o que querem mesmo é causar o confundimento, principalmente para as pessoas, para o consumidor final. Então é bom a gente deixar isso claro, que carne é tecido muscular, que leite é dos mamíferos, e a gente segue tentando levar as coisas de uma forma mais clara para todo mundo. O que se vê cada vez mais, desculpa, doutor, mas o que se vê cada vez mais é esta corrida laboratorial para que se encontre algo, um produto, uma mistura de alguma coisa que se pareça, para que se possa ser chamado, entre aspas, de carne. E isso a gente está falando de investimento, de muito recurso gasto. Isso depois vai para a prateleira do supermercado, fica lá exposto para consumidor e tal. Enfim, as pessoas compram, achando que estão levando para casa a carne. É carne, enfim, a tal carne do futuro. Não necessariamente, né? Tá levando qualquer outra coisa. Tá levando outra coisa, que não tô falando que essa outra coisa é ruim ou é boa, se nada é ruim disso, ou boa, não. Só não é carne, né? Pode até ser uma delícia. Eu nunca comi, mas pode ser uma delícia. Pode ser uma delícia, pode ser algo que faz bem para a saúde, pode ser algo que não faz bem para a saúde. O ponto principal é que não é carne, né? Eu acho que esse é o começo de tudo, né? Por isso que vem carne do futuro é animal. Agora, e o que é esse futuro, né? Isso é uma discussão bacana que a gente traz à mesa também, para a gente poder entender o que vai junto dessa carne. A partir do momento que você tem essa carne no prato, lá na sua casa, no prato, em cima da sua mesa, para sua família poder saborear, o que vai junto dessa carne, né? O que traz na história dessa carne? E é isso que a gente tem que colocar à tona, porque é uma história bonita, e quando bem feita, é uma história que traz muita coisa boa aí, que a gente pode conversar hoje sobre isso.
e que às vezes quem vem com a ideia de outra carne tenta desvalorizar essa carne que é feita pelo bom produtor, né? Então trazer as verdades para a mesa com base científica, para o poder de decisão, eu sempre vou insistir nessa tecla, fica de forma clara para o consumidor final. Muito bom. Esse é um negócio que me incomoda, sempre me incomodou. Um exemplo, leite de soja. Cara, soja não tem teto pra você tirar leite. Não é leite. Não é leite. Pode ser qualquer coisa, mas não é leite. Suco mais apropriado. Pode ser suco de soja. Eu fico quieto. Nilton falou aqui suco, concordo. Da mesma forma que falar que algo que você desenvolve em laboratório, falar que isso é carne, ela pode ser qualquer outra coisa, mas carne não. E aí eu vou puxar minha veia aqui de advogado. Isso aí, o consumidor tem o direito de saber exatamente aquilo que ele está consumindo. E se você está enganando o consumidor, isso pode ser caracterizado até crime. E mas por que está na lei, mas na hora de se divulgar ninguém fala nada? E você vai jogar o que é efetivamente carne na mesma prateleira desse negócio que está sendo produzido aí, que você pode chamar do que quiser, mas para mim só não é carne. Foi chamado de carne em algum momento e isso foi validado como carne vegana, carne sem carne, carne sem carne. Tem carne de soja, mas enfim, na verdade, sabe o que é isso? Validado, sabe o que é isso? Isso é credibilidade emprestada. Pega a credibilidade que a proteína animal tem, que a carne tem. Gostei disso aí. E empresto essa credibilidade para alguma coisa que pode se parecer com isso. Gostei disso, hein? Para tentar ganhar credibilidade. Porque se eu falar que é qualquer outra coisa, o consumidor vai olhar e falar, não vou comer esse negócio. Mas se eu falo que é carne, eu empresto a credibilidade da carne para esse produto. Mas só quando você empresta a credibilidade da carne para esse produto, você está emprestando a credibilidade que foi construída não hoje, né, Luciano? Como é que é isso? Quando a gente fala de credibilidade, você falou da qualidade da carne, você falou de como é construída essa história. Então conta pra gente, o que é essa história? Quando você fala isso, que história é essa da carne? Por que a gente fala da carne e se defende essa carne com tanta veemência? Por que fazer essa defesa, né? Isso. Então, além da história bonita da produção de carne, o que a gente tem levado à tona, que é importantíssimo, quando a gente fala, por exemplo, em rastreabilidade. Até foi tema de uma das conversas de vocês. Com o Márcio lá. Isso. Então, o que é a ideia? Não só contar a história, mas principalmente trazerem fatos, com pesquisa e tudo mais, que vem na história dessa carne especificamente que você está comendo hoje. Então, da onde ela vem, como que ela foi produzida, que jeito que teve, bons tratos aos animais, qual que é a pegada de carbono que ela deixa, quão sustentável que foi feita. Toda essa história fala assim, eu estou comendo essa carne que tem essa história. Além dessa história toda, tem uma outra história que daí vem a credibilidade da carne, que você falou muito bem e concordo plenamente com a sua fala. Foi perfeito, foi fantástica. Né? Valor nutritivo da carne é incontestável. Quando a gente fala de proteína, nós estamos falando na proteína biológica mais completa que tem, a cadeia de aminoácidos mais completa que tem. E ela sim é um grande potencial de qualidade de vida para nós quando se fala em nutrição. E se você pegar na história, a evolução da humanidade, ela cresce em termos de cérebro, em termos de raciocínio, a partir do momento que se consome carne. Dá os saltos. Os saltos. E a partir desse momento tem. Então isso também me preocupa um tanto quanto essa ideia de que a carne, se ela não for muito bem ajustada lá, desde a gravidez da criança, isso pode ter um efeito lá na frente, que é um efeito complicador para a vida dessa pessoa. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, até porque um dos temas que a gente traz à tona quando a gente fala dessa campanha Carne do Futuro Animal é trazer cientistas, é trazer médicos, nutricionistas que falam isso baseado em ciência para trazer para a população. Porque a partir do momento que a gente se vê apto a falar de alguma coisa que a gente não tem todo o conhecimento técnico, a gente corre sério risco, às vezes, de passar uma informação, não por maldade, mas uma informação que nem sempre é a informação mais certa para a população. Então, essa campanha vem trazendo também toda essa história aí de quão bem a carne faz para a população. Agora, no nosso caso, além de porta-voz dessa campanha, também a gente pode contar um pouco como que essa carne é feita e quais são as preocupações que o produtor tem
para levar essa carne, além da parte nutritiva, ela carrega muita coisa boa nessa história aí. E isso a gente traz, a gente faz e a gente acompanha e faz pesquisa também para poder fazer com que isso chegue de forma que a gente possa provar lá na mesa do consumidor. E falando dessa vivência, desse legado, né? Essa vivência do campo, não estou entrando na área, daqui a pouco nós vamos falar mais da campanha, aí nós vamos até poder entrar um pouco mais na parte médica e científica da coisa, mas falando dessa mão na massa de quem está no campo, isso tem que ser enaltecido, tem que ser trazido, tem que ser lembrado, desse histórico, desse legado de quem de fato produz, porque a impressão que se dá, a impressão que se tem, ou que se tenta passar, enfim, não sei ao certo, mas é de que a partir do momento que a gente tem algo como este produto nas prateleiras, essa carne que não é carne, a impressão que dá é que tenta se vender de que tudo que foi feito até hoje foi feito errado, ou está errado, ou é errado, ou tem que mudar, tem que parar de ser feito, porque agora é assim, agora é isso aqui. E aí a gente levanta um debate que aí a gente entra no campo da sustentabilidade. As pessoas não sabem o quão responsável, o quão desafiador é produzir da maneira que se produz hoje, falando de quem produz seriamente. E entra algo assim como se gente, está tudo errado, estão acabando com o mundo, porque agora o negócio é aqui, o mundo vai comer isso aqui agora. Perigoso, né? É perigoso e é bacana. Eu vou até usar a fala do Leonardo aqui, que eu vou usar várias vezes agora a credibilidade para vocês a ideia, pode ficar tranquilo. Isso é legal, né? Porque se estão usando o nome carne, é porque isso tem um certo valor e um certo valor forte. Então vamos lá. Então, se a partir do momento que a gente entende que estão todo mundo querendo usar a carne como uma fonte de nutriente boa para a humanidade, significa que nós estamos ok nessa parte. Que ela faz bem para a saúde, ok. Isso já está desmistificado e com pesquisas recentes agora, isso tem mostrado cada vez mais. Então, esse é um ponto fundamental. Aí vem a ideia que eles começaram a colocar de futuro, de sustentabilidade, de toda essa parte. Veja bem, não é que eu sou contra a carne de laboratório. Isso parece até polêmico o jeito que eu fui de falar, mas não é que eu sou contra. Eu acho que a população mundial ainda tem muita gente passando fome. Então nós temos que achar sim soluções para que isso aconteça. Se a pegada for nesse sentido, e se te comprovar que tem um valor nutritivo, uma demanda, suprir uma necessidade, tá tudo certo. Beleza. E se conseguir comprovar que isso é de forma sustentável, é muito bem-vindo. É muito bem-vindo e cria-se um nicho sim para isso ser trabalhado, ok, tá tudo certo. Agora, temos que tomar cuidado que na hora que eu tento levantar isso, eu falar coisas ou inverdades em relação ao outro que tem. Então, quando a gente fala nessa carne do futuro animal, nós estamos falando que além de nutritiva, além de saborosa, porque convenhamos, uma carne de um bom animal, bem tratado, o gosto, a qualidade, o sabor é diferente. Além disso tudo, traz sustentabilidade. E aí quando você vê as pessoas que são às vezes, não vou falar desinformadas, porque elas têm informação, pena que a informação não é baseada em ciência, ou seja, não é informação correta, que isso não traz sustentabilidade, isso não é verdade. E esse é o ponto fundamental do jogo, que essa carne bem produzida, além de tudo isso, ela é sustentável, ela faz bem ao meio ambiente. Então, percebe que não é contra o discurso errado, e é isso que nós temos que combater. É trabalhar a comunicação de forma certa para que ela chegue no consumidor final e dê a ele o direito de escolha de acordo com a informação correta. Acho que esse é o ponto crucial dessa campanha. Perfeito, doutor. Quando fala em carne, e todo mundo está lembrando só do bife. Quando o Luciano falou de história, não sei se era isso a história que ele queria falar, acredita que até que não, do jeito que eu vou falar aqui, mas o desenvolvimento do Brasil, ele se deu no lombo de burro e seguindo boi. Quem tem um livro que fala a história do desenvolvimento brasileiro, que fala da pecuária, e fala justamente sobre isso. Então não é simplesmente você falar mal de quem construiu esse país, de quem fez o negócio desenvolver e abriu fronteira. Para quem acha que é complicado esse negócio de porque tem quem fala mal também, tem aqueles defensores dos direitos dos animais. Mas não pode, coitado, matar o bichinho, tá? Gente,
Nós não estamos discutindo isso. Tem gosto para tudo, tem lugar para todo mundo. Isso que o Luciano falou, eu vi o Tejon falando uma certa vez, que tem muita gente nesse mundo para ser alimentado. E tem lugar para todo mundo. E tem lugar, com certeza, também para quem quer continuar desenvolvendo a pecuária, quem quer continuar com consciência, cuidando da sua propriedade rural. E aí vem, eu acredito, com uma coisa que o Luciano vai falar, sobre pegada de carbono, sobre preservação do meio ambiente, preservação dos recursos naturais, bem-estar animal, qualidade que esse animal é criado, alimentação desse animal. Nós vivemos num país em que, se você acha que o boi ele é só para produzir carne, um dia, eu não lembro quem é que estava sentado nessa cadeira que você está aí, o Luciano falou assim, o boi é uma usina de reciclagem. Uhum. Porque você tem muito do que é usado para tratar de boi hoje em confinamento, resto da produção agrícola. Resto da lavoura. Resto da lavoura. Por exemplo, quando você vai produzir o etanol de milho, tem-se como sobra o DDG. O DDG que é usado como base de alimentação para confinamentos. Então, não é simplesmente você atacar. O recado que eu acredito que o Luciano está querendo dizer é que, para você fazer essa carne de laboratório, você não precisa destruir a carne natural. Você não precisa falar mal da carne natural. E se você está pegando essa credibilidade emprestada, eles deveriam mudar o discurso e falar melhor dessa carne natural. Exato. Eu gostei de um ponto que o Luciano levantou, que é o seguinte: se for algo para se atender uma demanda, vamos imaginar, sei lá, uma área remota do planeta onde não chega carne, onde tem dificuldade de... Aí tudo bem você ter um produto para atender essas pessoas e tudo mais. Eu acho até, Roca, tá tudo certo. O problema é campanha difamatória. Isso. Para enaltecer o outro. O que eu acho seria justo, vamos falar assim, se tivesse na gôndola do supermercado, onde você for comprar o que você quiser comprar, tá tudo lá. Tem esse produto de laboratório, que tem que definir o nome. Uhum. Tem essa carne aqui, que ela é uma commodity geral. Tem essa carne aqui, que tem uma pegada X, que cuida da sustentabilidade, que tem um sabor que é diferente, que é de um animal bem cuidado. Tá lá tudo na frente do consumidor, especificação dela correta, história dela correta. Agora você toma a decisão que você quer, e cada um com o seu preço, e quem põe preço não sou eu, não é você, é o mercado. Então é isso aí que eu acho que tem que levar à tona, não é ir contra, é contar a história certa de cada um e diferenciar isso para o consumidor tomar a decisão. E aí lá na frente, meu amigo, a decisão melhor será tomada. Isso cria até, para nós, se a gente pensar, cria até uma, entre aspas, competitividade correta. E toda vez que você tem competitividade, quem mais leva vantagem nisso é o consumidor final. Porque então, acho que esse processo vai se aperfeiçoar, porque quem não se aperfeiçoa fica para trás. Fica para trás. Hoje você chega para comprar uma carne, a carne tá lá, você não sabe de onde ela veio, você não sabe como que ela foi produzida. Confesso que tem muita gente que ainda produz de um modo extrativista, que às vezes não respeita um monte de coisa, mas é a minoria. A grande maioria produz bem. Então, essa diferenciação ela tem que ser posta à mesa. E eu acho que é isso que a gente tem que levar cada vez mais. E é isso, a gente imaginar que o mundo inteiro consome a carne que o Brasil produz, a gente imagina que a coisa tem que ser bem feita, minimamente bem feita, né? Doutor? Você falando isso aí, eu lembrei do seu Chiro. O Chiro veio aqui contando. Esteve aqui conosco. Esteve aqui conosco e falando justamente da qualidade da carne, dessa situação de você demonstrar que a carne produzida no Brasil não é simplesmente aquela commodity que todo mundo tem, que é comum e que tem muita qualidade. Ele fez até uma comparação com uma carne que ele comprou, se não me engano, na Espanha. Exato. Enfim, com preço estratosférico 50 euros, 55 euros. Um quilo de bife lá, 50 euros. Enfim, mas você veio aqui, Luciano, você veio como porta-voz de um grupo, né, que chama Canivete Pool. O que é esse Canivete Pool? Explica pra gente o que é isso, pra gente entender, e depois você explica o que esse Canivete Pool faz de diferente. Como você falou de diferenciação, não só a diferenciação desse produto que eles estão querendo chamar de carne, que a gente não sabe o que é, de laboratório, por uma carne que é um
uma commodity mais quando a gente fala commodity é o comum, tá? Que você troca, você não tem uma referência, e de uma carne mais qualificada, que é uma carne que você consegue identificar, que você pegar lá na gôndola do mercado, você sabe de onde veio, se é uma área preservada, se não é preservada, enfim. Quem que é esse grupo Canivete Pool? Explica pra gente isso aí melhor. Esse grupo são 72 produtores que têm basicamente o mesmo propósito na produção. Toda vez que esse grupo se reúne, a palavra de ordem é produtividade. E aqui eu sempre gosto de falar para as pessoas entenderem o que é produtividade. Produtividade é alimentar mais pessoas em menor área. O que isso significa? Se eu alimento mais pessoas em menor área, significa que a minha capacidade de preservação é maior. Certo? Então, esse é um ponto. Outro ponto que sempre vem à mesa, sustentabilidade. É um grupo de pessoas que sim é preocupado com essa parte sustentável, tanto na parte econômica, que faz parte da sustentabilidade, mas em especial na parte ambiental também, e na parte social. Inclusive aportam uma verba para poder ser reverberada em social. Esse grupo, ele tem um conceito também de produzir uma carne com qualidade. Além desse sustentabilidade, produtividade, tem também, obviamente, a parte de rentabilidade, porque se não tiver rentabilidade, morre o negócio. E a rentabilidade é o que permite eu retornar isso para o social, que permite eu retornar isso para a sociedade de uma forma que possa seguir o fluxo. Tá? Então, além desse ponto aí que a gente sempre trabalha, tem um ponto especial. Porque a gente trabalha para poder fazer uma carne com a qualidade maior. Até porque, para você aumentar a produtividade, para você aumentar rentabilidade, você diminui idade de abate, você tem que trabalhar com genética, você tem que trabalhar com sanidade, com manejo racional. Tudo isso vem em conjunto para você entregar esse pacote que eu estou falando, desse tripé aí de produtividade, sustentabilidade e rentabilidade. Então isso já traz, por consequência, uma carne diferenciada. Agora tem um outro problema. Essa carne diferenciada, ela não pode chegar na gôndola uma vez, aí amanhã você vai lá, compra outra carne, e a carne não tem o mesmo sabor, não tem a mesma textura, e aí você começa a pensar, que dia que vai vir a carne boa? Então esse grupo também, ele faz um planejamento conjunto. Então junta-se todo mundo nas suas fazendas com práticas de produção parecidas, faz um planejamento anual conjunto onde abate mais de 200 mil animais e com escala semanal. Regularidade. Então é regularidade, é quantidade, qualidade e frequência de entrega. Aí essa frequência de entrega, a partir do momento que você chega, é um momento que você consiga trabalhar esse processo de entrega ajustado, você começa a ter sempre a mesma qualidade oferecida ao mercado. 72 produtores aqui de Mato Grosso? São todos Mato Grosso. Todos mato-grossenses? Todos mato-grossenses. Há quanto tempo esse grupo está unido? Estamos indo para o 4º ano. E qual que é o critério que foi para formar esse grupo? Tem isso aí, é um grupo aberto, é fechado? Como é que é isso? Tem, por exemplo, se tem alguém ouvindo aí, achou interessante esse negócio e quer começar a mexer com produzir, pega um produtor, um agricultor, ele está pensando gostou da ideia e quer começar a mexer na pecuária, não tem muita ideia como é que funciona, ele pode entrar nesse grupo, ele tem como buscar referência para estar nesse grupo porque ele gosta dessa pegada? Sempre o grupo é possível entrar, só que antes de qualquer coisa, precisa ter todos os critérios que você fala para poder chegar nisso. E são vários que ele não precisa de eu comentar todos os critérios agora, mas fica meio que óbvio aí que o principal ponto é qual tipo de produção que essa pessoa faz, né? Tem que ter esses 3 pontos aí como propósito dentro do negócio. Muito bom. Gente, vamos fazer um break, seu Nilton? Vamos fazer uma pausa rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Hora do Agro aqui na 105. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás? Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação,
crescemos fortes, sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte, como sua lavoura deve ser. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhá, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Vocês ouviram aí durante o intervalo o senhor Shiro Nishimura. Já sentou conosco aqui, já nos deu a honra de assistir uma aula dele. Não foi nenhuma entrevista, foi uma aula aquele programa. Seu Shiro, grande referência, sempre um prazer ouvi-lo. De volta com o nosso programa, com o nosso Hora do Agro, minha gente. Deixa eu reforçar aqui os nossos patrocinadores, um oferecimento Nutripura, Seu Agro, Fertimig, Grupo Botuverá, Atos Sementes, e também quero aproveitar para fazer menção à Mega Gráfica. Atos Sementes há 40 anos produzindo sementes de qualidade. A Mega Gráfica, tudo que você precisar de encadernação, de material gráfico, lá o pessoal da Gráfica do Jornal, a Tribuna, parceiros aqui também no nosso programa. E você, se quiser ser parceiro do nosso programa, do nosso Hora do Agro, você pode ser parceiro nosso aqui no rádio. A gente fala a tua marca, traz o teu spot, como a gente chama, a tua propaganda no intervalo comercial, mas você pode também ser parceiro nosso, sabe onde? Lá no nosso programa do YouTube. Toda quarta-feira, às 19 horas, esse programa aqui do rádio, ele ganha uma versão pro YouTube, lá no nosso canal oficial. Vai lá no YouTube e coloca Programa Hora do Agro. Você vai encontrar todos os episódios que a gente já fez aqui nessa bancada, num ângulo de câmera diferente, mostrando o estúdio e aí mostrando atrás de nós aqui o carrossel das marcas, um telão que fica atrás da gente passando as marcas. Pela live do Instagram não dá pra ver, porque a live é meio na diagonal, é meio de cima pra baixo, então vocês não vão ver. No YouTube o enquadramento é outro, é um outro produto, um outro programa que a gente oferece e traz para os nossos parceiros, porque a gente quer ocupar os espaços, quer levar o Hora do Agro nas múltiplas plataformas, tá bom? Vou deixar o telefone para você ser parceiro do nosso programa. Dona Edna Rondon vai estar a postos para te atender no 67 99871 2265. 67 99871 2265, tá? Ou se quiser mandar aquele direct para nós no Instagram, nosso companheiro Silas Davis também vai ter acesso à tua mensagem, vai encaminhar para mim, pro Dr. Leonardo, pra Dona Edna, e a gente faz e fecha a parceria, tá certo? Telefone da rádio para quem quiser mandar mensagem para nós, 669-9622-1057. 669-9622-1057, certo? Pode deixar tua mensagem aí, vem com a gente, vamos conversar, vamos bater papo, porque hoje nós estamos falando aqui com Luciano Rezende. A gente falou muito sobre o conceito de carne que não é carne no primeiro bloco, e a gente fechou a primeira parte falando sobre o projeto Canivete Pool, que reúne 72 produtores matogrossenses que se uniram com um propósito: produzir com um propósito, com sustentabilidade, aumento da capacidade produtiva, em respeito ao meio ambiente. O tripé, Luciano, me lembra: rentabilidade, sustentabilidade e produtividade. E deste projeto Canivete Pool, e aí eu dou início à segunda parte do nosso programa, desse projeto é que nasce a campanha A Carne do Futuro. Tá certo, Luciano, é isso? Isso. Carne do Futuro é animal. A Carne do Futuro é animal. Explica para nós, deste grupo que se uniu
surge uma campanha. E por que surge essa campanha? Porque desmembra para outras áreas. Nós falamos no primeiro bloco de profissionais de outras especialidades, não necessariamente produtores, mas que agregam, nutricionistas, por exemplo, que vêm para agregar. E aí o leque abre um pouquinho. É isso. Exato. Aí veio a ideia da carne do futuro e animal, que aí já começa. Por que a carne do futuro e animal a gente já falou? Agora, quando a gente fala carne do futuro e animal, esses produtores são produtores de carne bovina. Só que esse que nós estamos falando é da carne bovina, é a carne carne de frango, é carne de suíno, é a carne como um todo. Perfeito. Né? A carne como um todo que vem de tecido muscular. Então, o que é a ideia? É mais do que uma campanha, é tornar um movimento que possa trazer verdade para dentro da comunicação que a gente falou há pouco, né? Então, por isso que não tem nenhuma empresa por trás disso, não tem nenhum... A ideia é que esses produtores e os consumidores que gostam e consomem carne possam, de alguma maneira, ajudar a gente a divulgar isso. Foi se unir para ter voz. Se unir para ter voz. E o que nós vamos trazer nisso? Nós vamos trazer profissionais que tenham competência científica para poder comunicar com toda a população e com o consumidor final, para trazer voz científica e razão para a tomada de decisão. A campanha é recente? Recente, a campanha deve estar agora com 3 meses e ela começou agora a criar corpo. Já teve alguns médicos que já nos procuraram para poder ver como que pode contribuir. Nutricionistas já começando a procurar também. Nós vamos trazer pessoas especialistas na parte de sustentabilidade para poder falar. Nós vamos trazer também a parte que trouxe muita conversa e está entrando no esquecimento, foi a Olimpíada que teve na França. Então, a importância da carne para o atleta, isso mostrou claramente nas Olimpíadas que o resultado dos atletas reduziram drasticamente por falta de carne para compor a reposição de tecido muscular que eles usam em esporte. Então, toda essa verdade que a gente precisa trazer. E o tanto de pessoas hoje que não são atletas profissionais, que correm, que fazem sua caminhada, que quer ter um bem-estar hoje pessoal, quer ter saúde como prioridade, vem procurando e falando, nossa, nós temos que realmente divulgar essa campanha, porque essa campanha faz bem para quem quer se desenvolver como saúde. Então, essa é uma campanha bem abrangente. Vocês estão dando início a um movimento que certamente em médio prazo, nem longo prazo, médio prazo, se não curto, vai abrir um debate e vai mexer um pouco com as coisas, e isso é importante. É importante que se faça essa contravoz, que se faça essa voz ser ouvida a partir dessa união dos 72, mais outros profissionais que vêm para agregar o debate, e aí vamos fazer um congresso, vamos fazer um fórum, vamos reunir, vamos sentar e abrir debate mesmo. A intenção é que esse debate chegue até o consumidor final de forma muito clara. Essa é a grande intenção que nós temos. Não é, de novo, não é defender só uma parte, é esclarecer todas as partes. É isso aí. Falando aí, eu lembrei aqui, a doutora Ellen Fernandes esteve aqui conosco, e ela tem os livros da Aninha, né? E eu lembrei, tem um livro dela, Será que os humanos precisam comer carne? Ela explica de forma muito simples, muito didática, lúdica, isso, da necessidade do consumo de proteína animal. E vale como referência. Você estava falando também, Luciano, tem outra situação aí, você falou da rentabilidade lá atrás, eu lembrei da rentabilidade de uma pergunta, eu não me lembro mais da resposta, mas é por que as vacas não correm risco de extinção e por que as baleias sim? Uma das razões é a rentabilidade, porque vaca dá dinheiro. Baleia, nunca vi ninguém criando baleia para vender, então dificilmente a pessoa não vai ganhar dinheiro, vai ficar cuidando de baleia, né? E lógico que você falou no tripé tem a rentabilidade. Mas o que chama atenção muito e que faz, acredito eu, que faz muitas pessoas, e eu vi um depoimento ano passado num fórum de uma menina falando isso, que ela, depois que ela ouviu alguns argumentos como esse que você trouxe, ela teve coragem de chamar os amigos para um churrasco e falar, não, meu pai produz carne, a gente produz e é sustentável. A sustentabilidade chama atenção, principalmente nos dias atuais. E quando você fala de sustentabilidade, explica um pouco pra gente aí, eu não sei se, acredito eu, que vai ter alguma coisa relacionada à pegada de carbono, à preservação, eu já tinha falado antes, a preservação de áreas de floresta, enfim. Dessa parte de sustentabilidade, o que o PUL fala? Então, a parte da sustentabilidade, primeiro ponto é que ela é propósito desse grupo.
e de boa parte dos bons produtores. Então, isso é fundamental. Primeiro, eles querem entregar para as próximas gerações algo melhor do que eles receberam. Se é propósito, isso está acima de qualquer coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, como que a gente traz essa sustentabilidade, que ela é enorme, baseado em tripé, como eu falei, econômico, social e tem a parte ambiental também? Como que a gente traz, por exemplo, a parte ambiental? Uma discussão que a gente sabe que é grande hoje, dentro da população como um todo, é a parte de pegada de carbono. Qual que é essa pegada de carbono? E a gente sabe também que quando você faz a pegada de carbono, nós estamos falando em alguma coisa que realmente possa trazer malefício para o planeta. E aí começaram a pesquisar mais e começaram a trazer isso de uma forma mais científica para a história. Mas onde a gente entrou com essa pegada de carbono? A gente entrou justamente entendendo e medindo isso nas fazendas, quanto de carbono que fica, entre aspas, solto na atmosfera a partir da produção desse tipo de carne. Então, para vocês terem uma ideia, esse carbono no animal sai do metano. O que é o metano? É um gás entérico. Mas está muito... O tal do pum da vaca. É o pum da vaca. É o tal do pum da vaca, o pum do boi. Então, quando fala que o pum do boi ele destrói o mundo, aí começa a grande dúvida. Isso é verdade ou isso não é verdade? Então vamos para frente. Só um pop-up aqui, para quem não conhece, pum é o famoso peido, tá, gente? Peido, bufa, gato, flatulência. Então, o que acontece quando isso, nesse pum, peido, gás, flatulência, é liberação de CH4, que é metano. Bom, mas como que eu vou comparar isso? Aí transformaram isso em CO2 equivalente. Então, o que é o CO2? Gás carbônico. Quem solta CO2, por exemplo? É o carro, na queima de combustível fóssil. Avião. É o avião. E assim tem um monte de coisa que faz CO2. Então, nós vamos transformar isso em alguma coisa única para poder ser comparado e ter o jogo. Aí começou. Então, quanto que o animal libera? Aí calcula-se quanto que o animal libera. O detalhe é que no sistema de produção, o animal libera, só que o próprio sistema de produção mitiga, capta carbono. E como que capta carbono? Então o animal lá, soltou o peidão dele lá cedo, deu aquela espreguiçada e mandou. Liberou CH4, liberou carbono. Vamos lá. O detalhe é, para o animal ganhar peso, carne, tecido muscular, ele retém carbono em forma de carne, que a carne é o que dá sustentabilidade, que dá materialidade ao negócio. O carbono que dá materialidade nas ligações orgânicas, então esse carbono vem da materialidade. Então, na hora que o animal transforma em carne tudo que ele come, está captando carbono do meio. Então ele solta e capta de volta em forma de carne. O que mais que acontece? Esse até, inclusive, é o principal. O que mais que acontece? Para o capim crescer, ele tem que captar carbono para manter a estrutura. E não é só para cima. A raiz também capta carbono. Então, um pasto bem manejado, ele traz raiz e essa raiz capta carbono e segura no solo. Além disso, aumenta a matéria orgânica do solo. E essa matéria orgânica capta carbono. E quando você faz todo o fechamento Você fechou o ciclo. Desse ciclo, a gente conta também, além do pum do boi, a gente conta quanto de combustível é queimado, liberação de CO2 do maquinário que faz a produção rodar. Isso entra na conta. Se você usou adubo nitrogenado, quanto que isso também reflete dentro da produção de carbono? A gente traz toda a produção no que emite, tudo que mitiga e transforma isso no balanço de carbono. E aí, para você ter uma ideia, o balanço de carbono médio de uma fazenda no Brasil de ciclo completo, em cria, recria, engorda, é em torno de 60 quilos de CO2 equivalentes por quilo de carcaça produzida. Quando você vai para a fazenda de recria, em torno de 30, 35. Quando você vai para essas fazendas que usam todo esse sistema que eu estou falando, isso cai para 10, 14, 7. Aí começa. Agora, eu vou falar um ponto fundamental que trouxe a razão para tudo isso que nós estamos conversando e ficar mais claro para a população. Entendam que eu não estou querendo criticar ninguém, pelo contrário, só estou trazendo comparações. A gente fez uma comparação para poder fazer um pouco mais de entendimento do jogo. Então, o que a gente fez? Fez um cálculo de quanto de carbono é liberado por um avião
durante um ano, voando 8 horas por dia. Um avião. Um avião, grande avião. Um só. Tá? Um grande avião, uma grande aeronave. E a gente trouxe os números do pool, do que tem. Vou fazer isso de uma forma bem simples. A gente alimenta 620 mil pessoas com a mesma pegada de carbono de um avião de grande porte em um ano. Repete isso, Luciano. Então, nesse modelo de produção, nós alimentamos 620 mil pessoas por ano com a mesma pegada de carbono de um avião de grande porte voando 8 horas por dia durante um ano. Nós estamos falando de um avião. Você que está aí nos ouvindo, não estamos falando de todos os aviões do mundo, não, gente. Não, Nós estamos falando de uma aeronave. Eu vou fazer uma observação. Ao longo de um ano. Eu não me aguento. Tem a COP 100 lá, que vão fazer, que é para discutir. Eu sabia que você ia falar da discutir COP. o meio Você sabia ambiente. também, não sabia? Aí vem os caras lá desculpa da onde, da ponta que partiu lá do mundo inteiro de avião, para discutir sobre emissão de gases. Vem cada um num avião. Sobre discutir o pum da vaca. Ah, vá caçar Vem cada um num avião para falar mal do pum da vaca. Vai caçar um lote para carpir. Vamos lá, questão de ordem nessa bancada aqui, gente. Essa conta, cara, conhecimento é uma coisa fantástica, conhecimento é uma coisa formidável. Informação é ouro mesmo. O que nós estamos fazendo aqui desmistificando uma conta que é a conta, talvez, que pauta o grande debate quando se difama, como nós falamos no início do programa. Um dos grandes elementos é essa conta que se faz. O que nós estamos fazendo aqui é desmistificar essa conta, no sentido de que uma fazenda que faz esse ciclo completo, como o Luciano bem colocou, ao longo de um ano, alimenta 620 mil pessoas. Aí é o grupo, é um conjunto. Eu só trouxe a comparação para colocar um avião, quanto que eu consigo produzir de carne nesse modelo que a gente trabalha. Quantas pessoas eu alimento nesse modelo. Então não é uma fazenda. Não é uma fazenda, é um grupo. Mas eu posso trazer mais número para vocês. Por favor. Por quê? Bom, esse é um número que, assim, traz a sustentabilidade e igual eu tô falando, não é que eu tô colocando mal no avião. Imagina um mundo sem avião, gente. Sim, é só título de comparação para que a gente não consuma bobagem. A defesa não consuma desinformação. Né? Aí, vamos lá, para poder fazer também essa produção de de alimentar 620 mil pessoas, numa média, e nós estamos crescendo isso dentro desse grupo, e quando eu falo desse grupo, tem muito pecuarista, mas muito pecuarista que está na mesma pegada nossa, que tem os mesmos números nossos desse grupo. Então isso é muito maior do que eu estou falando. Estou dando um exemplo de um grupo de 70 e poucos produtores. Perfeito. Mas para alimentar 620 mil pessoas nesse contexto de produtividade... Quando você fala, só um detalhe, quando você fala em alimentar, é produzir proteína animal para essa quantidade de pessoas. Isso. Tá, não é o cara vai viver só disso. Nós estamos falando em proteína, alimentar tá? a pessoa com 25 quilos de carne durante o ano. Que é a média. Vai ser a média próxima do Brasil, entre 22 e 29 aí. Tá? Então, é uma média. E se você fazer conta de 620 mil pessoas alimentadas, a gente usa 5% da área do Mato Grosso. São 50 mil hectares para fazer isso. 0,5%, desculpa, 0,5%. 0,05%. A gente... Não, vamos lá. E cada simplificar. frase, cada frase é uma numa porrada. área que corresponde a 0,05% do estado de Mato Grosso, se produz carne suficiente para alimentar 600 e tantas mil pessoas num ano. 0,5%. Cada frase aqui é uma 0,5% de área. Se alimenta 620 mil pessoas ao longo do ano. São quantos hectares? 50 mil hectares. Dá 51 mil hectares para produzir carnes para 620 mil pessoas. Por isso que produtividade entra no jogo. E aqui eu estou falando média de 25 arrobas por hectare. Já tem fazenda produzindo lá em cima, é 70, é 80, é 100. Mas uma média de 25, a gente não tem dúvida, dentro da projeção dos 70, que a gente vai chegar em 40 arrobas muito rápido. Então só estou querendo trazer que
o sistema, quando você trabalha ele bem feito, ele vai desmistificando um monte de conversa que às vezes faz as pessoas pensar de forma errada. Sustentabilidade, rentabilidade, produtividade. Esse é o tripé. Esse é o tripé. Esse é o tripé que carrega. Comprovado em números aqui, tá, gente? Não é só um tripé da teoria, não. O Luciano tá trazendo dados aqui. É isso. É isso que tem que ser dado à população para tomada de decisão de consumo. E ó, para quem tá nos ouvindo, desculpe, doutor. Isso, acho que é o que você vai falar agora. Isso. Quer saber dessas informações que nós estamos, que às vezes no rádio nós temos que passar meio ligeiro por conta do horário mesmo, gente. Mas vai aí no Instagram e coloca A Carne do Futuro, tudo junto, @A Carne do Futuro. Vocês vão encontrar o perfil. Aí tá aqui a biografia, né? A bio. Movimento que valoriza a carne de verdade. Sabor, sustentabilidade, saúde e qualidade. E aí embaixo tem o link pro site oficial. E tem o site, E aí tem o site oficial que é carnedofuturo.com.br. Mas siga já, você que está nos ouvindo, eu vou até permitir que você pare um pouco a live aqui, se precisar parar, que você está ouvindo Hora do Agro pela live, mas depois você volta. Mas segue lá, YouTube, Carne do Futuro. Se você não quiser, se você não conseguir ver, na quarta-feira, quando sair o programa no YouTube, o Silas, que é antenadíssimo com isso, ele vai colocar lá no vídeo o endereço, o @, o endereço do site para vocês acessarem, às vezes algumas imagens também. Isso, e até aproveitando aqui, já trazendo para, eu estava dando uma olhada aqui, o Luciano, e o Instagram bem esteticamente bonito e informativo também. Não sei quem está fazendo essas artes todas aqui, mas bem didático, bem fluido, bem explicado. Eu acho que quem parar um pouquinho agora nessa manhã para dar uma fuçada no Instagram, dar uma olhada nos posts, acho que vai entender muito do que é o contexto do que nós estamos tentando fazer e do que o projeto está se propondo a fazer, desse debate que está se abrindo e que está sendo levantado a partir dessa união de cabeças pensantes, inteligentes, para poder ter voz. Uma recomendação. E outros que vão chegar, né? Só uma recomendação, se você tiver com fome, não olha lá agora não. Tem isso aí. A hora que você tiver com barriga cheia, que você começar a olhar, dá fome. O bom que inspira, que você já vai no supermercado também, já compra sua carninha, já compra aquela ponta de peito da gordura amarela, já prepara ela para daqui a pouco. Luciano, parabéns, cara, pela iniciativa. Leva o nosso abraço a esse 72, a esse grupo todo. E parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto, porque vozes isoladas, fica cada um de um lado, e aí a coisa, quando se une, aí você tem um grupo sólido de gente pronta para o debate, disposta a ocupar os espaços, aí a coisa ganha um corpo fundamental, necessário e importante. Parabéns a todos aí, viu? Obrigado, e aproveitar para agradecer o espaço aí para dar voz a esse movimento. E é importante deixar para todos que esse movimento, esse grupo, esse pool, ele só idealizou e colocou isso e investiu para que isso acontecesse. Se alguém também não participa do pool, se tem um projeto bacana, não tem problema nenhum de entrar no movimento. Pelo contrário, o movimento é para você, produtor, que tem essa carne, que faz questão de ter essa carne sustentável, nutritiva. Esse movimento é para você. E para você que gosta de carne, que tem prazer em comer carne, é para você também poder entrar nesse movimento e mostrar para as pessoas que quando você está comendo uma carne, você não está estragando ou destruindo o mundo, você está ajudando o mundo a ser cada dia melhor. Então esse movimento é para as pessoas que acreditam nisso e às vezes não conseguem passar essa mensagem. Então siga lá, A Carne do Futuro Animal, para qualquer um que acredita nessas verdades que nós estamos falando, que possam pesquisar para comprovar isso que nós estamos falando, e que você, a partir do momento que come a carne, você está fazendo bem para você, como cidadão, como saúde, e está fazendo bem para o planeta se consumir essas carnes que a gente está falando aqui, que faz todo o sentido das boas práticas de produção para chegar até na mesa do produtor, do consumidor final. Matou a pau, doutor Leonardo. E essa mensagem vai para você que está aí no espetinho, gosta de bater aquele espetinho logo de manhã. 7 da manhã. Tá, 7 da manhã batendo aquele espetinho gostoso, tá? Isso vai para você também, né? Gente, carne é bom demais, você tá louco. Eu não vou nem falar, eu tô com fome. E eu falei da pontinha de peito da gordura amarela, acho que vai ter que ser hoje, não vai ter jeito não. Gente, obrigado a todos pela audiência. Para nós é um prazer poder
compartilhar conhecimento, poder ter gente aqui inteligente como o Luciano para conversar. Eu saio daqui realizado. Espero que você tenha aproveitado também. Siga lá, a Carne do Futuro, @a Carne do Futuro no Instagram, e a partir daí você estreita os laços com o pessoal e vai buscar informação. Conhecimento é ouro, ninguém tira da gente. Estamos de portas abertas, programa para quem quiser divulgar campanhas como essa. É isso. Querendo voltar, Luciano, quiser mandar outro para falar também do Carne do Futuro, estamos à disposição, tá? Gente, uma excelente semana para todos, um final de semana abençoado, que Deus nos abençoe sempre. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.